Shalom. A gente aprende tanta coisa com o judaísmo, né? A gente aprende até com os animais que andam por lá. Então eu vou fazer uma pergunta aqui. Você sabe qual é a diferença entre o camelo e o dromedário? À primeira vista, o que nós podemos entender, embora eu duvido que você nunca tenha chamado um dromedário de camelo, embora a gente acabe chamando todo mundo dele de camelo, a diferença é que o camelo, ou era o dromedário? Não, o camelo tem duas corcovas e o dromedário tem uma corcova só. E a gente fica nisso. Bom, então essa é a diferença. Agora eu aprendi, está aprendido. Embora isso seja o que é mais evidente, nós também percebemos que o camelo tem as pernas mais grossas, não é? E as pernas não são mais grossas, mas elas são mais curtas e parecem mais grossas porque são mais peludas, não é? Ele é mais baixinho e tem mais pelos, porque ele é um cara que vive na parte asiática do mundo, então ele precisa se proteger do frio, ele tem esses pelos mais compridos e as pernas mais curtas. Agora nós vamos para a história. O dromedário filhotinho do dromedário, ele chegou para a mamãe e disse assim: mamãe, eu tenho algumas perguntas para te fazer. E a mamãe dromedário ou dromedária, aquela que tem uma corcova só, disse para ele: pode fazer então, meu filho. E ele disse: mãe, por que a gente tem esse corpo tão esquisito? E ela respondeu: meu filho, nós temos esse corpo tão esquisito e essa corcova, enfim, esse corpo esquisitinho para nós armazenarmos água, porque o deserto é um lugar muito quente, nós não temos água o tempo todo, então, né, papai do céu, papai e mãe do céu, Deus fez com que nós tivéssemos esse corpo esquisito para armazenar água. Aí tudo bem, ele aceitou. Mamãe, eu tenho uma outra pergunta a fazer. Por que nós temos essas patas tão largas, tão achatadas, não sei, tão largas, enfim, e essas pernas tão compridas? E ela diz: as pernas compridas é para que nós pudéssemos dar passos mais compridos para chegar mais perto do lugar, porque nós caminhamos devagar e o deserto sempre, os caminhos são muito, muito, muito longos até nós atravessarmos. As patas largas são justamente para nós podermos caminhar às vezes até léguas, não é? Nesse deserto árido, enfim. Aí ele pergunta: os nossos pelos ralinhos é para não sentir calor, meu filho? Tudo bem. Mamãe, e por que nós temos esses olhinhos tão puxadinhos assim e pequenininhos perto do resto e tudo mais? E ela diz: meu filho, você já percebeu as tempestades de areia que acontecem? As tempestades de areia que acontecem no deserto? Esses olhinhos pequenininhos é para evitar que nós tomemos aquela rajada de areia no nosso rosto que entra nos nossos olhos. Ele ficou pensativo, mas resolveu fazer uma última pergunta, a pergunta derradeira para a mamãe. Mamãe, eu tenho uma última pergunta a te fazer. Diga, meu filho, se nós temos todas essas ferramentas, todas essas coisas próprias para nós andarmos no deserto, para nós ficarmos hidratados, armazenar água, caminhar léguas, não é, aguentar tudo isso, por que é que nós estamos numa jaula? Então, quando eu digo que o judaísmo nos ensina, até mesmo através dos animais, nós sabemos agora dessa diferença, né? O camelo é aquele que tem duas corcovas, nunca esqueça, e o dromedário tem uma só. Não é? Você pode ver aqui como o camelo é mais peludo, não é? Porque ele é propício, ele é de lugares propícios, não, ele é de lugares frios. E o dromedário é do deserto, não é? Então ele precisa ter menos pelo. Deus já faz isso perfeitamente, não é? Para que ele não sinta muito calor. Então, quando eu digo que os animais também nos ensinam, os animais lá deste povo, desta terra, desses ensinamentos judaicos, pense comigo, Deus nos deu muitas ferramentas. Deus nos deu os olhos, Deus nos deu as potencialidades, Deus deu a boca, deu as orelhas, deu os braços, deu o intelecto, deu os sentimentos, deu tudo, pernas para caminhar, todas essas coisas, isso é só físico. Mas Ele nos deu
tudo que está, uma potencialidade que está latente em nós. E muitas vezes nós somos sim escravizados pela nossa própria baixa autoestima ou pela nossa própria dúvida, né? Ou mimimi, mas aquela dúvida, será que eu posso? Será que eu consigo? Muitas vezes nós sequer percebemos que estamos presos. Veja bem que a mamãe do dromedário sabia. Ela sabia o porquê ela tinha aquelas patas, aquelas pernas, aquele corpo estranho, aqueles olhinhos puxadinhos. Ela sabia o porquê, mas então por que ela estava numa jaula? Claro que nesse momento ela foi enjaulada, não é? Eles foram enjaulados, foram presos. Mas e nós? E nós somos presos por relacionamentos, nós somos presos por dúvidas, nós somos presos pelo medo, nós somos enjaulados por aquela ideia de que ali está mais confortável, está menos perigoso, não é? Então nós nos cercamos, nós ficamos por ali. Às vezes não é exatamente nós temos um olhar para o futuro, mas estamos envolvidos com pessoas que nos enjaulam. Nós precisamos de discernimento, nós precisamos de confiança, de emuná em Deus, emuná em nós mesmos, confiança em nós, de que nós temos, todos nós, potencialidades e ferramentas para executar essas potencialidades que até então estão latentes, um pouco escondidinhas de nós. Nós temos isso, nós precisamos usar isso. Então, nós olhamos para o futuro, olhamos para o deserto que temos que passar e não percebemos que nós temos essas ferramentas para executar este propósito. Qual é o propósito seu na vida? Qual é o meu propósito aqui? O propósito da criação é a evolução, não é? Só a evolução vai fazer nós voltarmos à divindade, não é? Então a gente precisa passar pelo deserto, a gente precisa entender as perninhas, a gente precisa armazenar água, mas o mais importante de tudo, a gente precisa ver isso, a gente precisa sentir esta necessidade de sair da jaula, a gente precisa aprender a sequer nos deixar enjaular. É isso que nós precisamos aprender com essa história, com esta bela história pequenininha. Quando nós estamos saindo, entramos em Rosh Hashanah, tivemos nosso nome inscrito, não é? Todos tivemos. Depois o Yom Kippur, não é? Todo aquilo que parecia um deserto, não é mesmo? Sem banho, sem água, sem comida, uma introspecção, um entendimento de humildade ali, um entendimento de quem subjuga quem, um entendimento de recomeço, não é? Uma chance de recomeço. Isso não significa que este ano todo não vai ser outro deserto, mas agora nós sabemos por que é que as nossas patas são como são. Agora nós sabemos por que as nossas pernas são como são, por que o nosso corpo é como é. Então nós tivemos essa chance, por que os nossos olhinhos são como são. Então, toda vez que você tiver dúvida de dar um passo à frente, de abrir a portinhola da jaula, porque provavelmente não está com chave, não está trancafiada, você está ali como aquele elefante preso no prego, não é? Cheio de potencial, cheio de força, e não se toca disso toda vez que você sentir isso. Lembre-se do camelo e do dromedário, ou melhor, lembre-se desse filhote dromedário, porque muito provavelmente, se um filhote se faz essas perguntas e ele chega a esse entendimento, então por que estamos aqui? Ele é um buscador. Esse é um filhote que com certeza não aceitou as coisas como elas estão exatamente. As coisas têm que ser boas. Nós viemos nesse mundo não só para cumprirmos propósitos, mas para vivermos esse cumprimento de propósito de forma livre. Nós somos livres e com certeza esse filhotinho é um exemplo para nós. Volte aqui quantas vezes você achar que deve para assistir o vídeo novamente. Você pode. E não deixe nunca que alguém que está acostumado na jaula diga que você não pode, que você não deve, que vai te colocar medo. Nós temos 70, 80, 90, com muita sorte, 100 anos neste mundo físico, a cada ciclo que aqui nós caímos, nós viemos, nós nascemos. Não deixe esse tempo que é tão pequeno, que é tão mundano, acabar com você, sucumbir os seus desejos, as suas vontades e o seu potencial. Você pode, eu posso, nós podemos. Nós conseguimos, nosso lugar não é numa jaula,
Nós não somos animais. Nós temos uma alma animal, né? Assim como a gente compreende dentro do judaísmo, para que nós entendamos o que fazer com ela. Ela vai nos dar comida, ela vai nos dar água, ela vai nos proporcionar os instintos e tudo mais. Mas a nossa eternidade, mas a nossa, e nem é eternidade a palavra, mas a nossa alma divina, a nossa parte bem parecidinha mesmo, né? Aquela com a imagem e semelhança, esta não tem limites, não existe deserto certo. Então nós não podemos nos fechar numa jaula. Volte aqui toda vez que você se sentir pequeno, que você se sentir frustrado, que você se sentir incapaz de agir, de ir, não é? De atravessar esse deserto, de ficar lá, se achar que deve, sei lá, mas se você tem essa potencialidade, volte aqui. Eu estou gaga hoje. Tenham todos um ótimo dia e um maravilhoso exemplo deste dromedário tão bonitinho que nos deu essa lição tão judaica no dia de hoje. Tenham todos um maravilhoso dia. Até uma próxima. Curta, comente, compartilhe. Eu esqueci de dizer isso e é muito importante eu lembrar porque agora eu me lembrei de outra coisa. Comente aqui embaixo se você é uma daquelas pessoas que sempre fez essa confusão. Chamou todos esses bichos de camelo, não é? Diz aí, assuma. Você achou que todo mundo era camelo alguma vez na sua vida até aprender? Eu achava. Para mim tudo era camelo. Shalom. Shalom. Você sabe qual é a diferença entre o camelo e o dromedário? À primeira vista, o que nós podemos ter certeza, é muito evidente, são o número das corcovas, não é? O camelo tem... Ai...